passagem o jovem rico. Mateus 19, são 6 versículos. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar, ou já leram, ou já ouviram alguém falar, né? O jovem rico. E nós temos algumas referências bíblicas, mas no momento eu vou falar aqui para os irmãos que diz assim, Mateus 19, de 16 a 21, que diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Uma pergunta, está ali. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Próximo. Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Até aí. A minha versão diz assim, no versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Isso aí, o pessoal colocou aí. Vem e siga-me. Nós temos algumas referências falando sobre o versículo que diz assim: honra teu pai e tua mãe, como Jesus falou com ele, que encontra-se nas referências do Antigo Testamento. Em Êxodo 19, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, Deus vai lá e fala com Moisés, e Moisés fica ali, ouvindo do Senhor, se prostrando ali em adoração, e Deus fala com Moisés. E no Êxodo 20, nós conhecemos a história dos 10 mandamentos, mas temos muitas coisas que Deus falou com Moisés ali, mas se você parar para pensar, Deus falou com Moisés, e Moisés falou com o povo, naquele momento ali. E a maioria que estava ali eram pessoas já que estavam com eles, né, que vinha na caminhada ali. E no Novo Testamento, nós vamos ouvir as mesmas coisas que foram ditas no passado, através da vida de Moisés. E, além do Êxodo, tem o Deuteronômio 5, também, que fala das repetições dos 10 mandamentos. Ou seja, tem uma geração, nós estamos vivendo nossa geração aqui, e nós aprendemos do Senhor, nós aprendemos através da Bíblia, através da vida do pastor, e depois nós temos que repetir, porque uma geração vem, outra geração vai. Então, você precisa ensinar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar o Senhor, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, porque as pessoas nascem, as pessoas morrem, as pessoas se mudam, mas a palavra do Senhor, essa precisa permanecer no nosso coração. Levítico também vai dizendo, ou seja, como eu digo sempre, a Bíblia, ela se completa. Você vai ler muitos versículos no Novo Testamento que vai trazer referência do Velho Testamento, no Novo e o Antigo, do Novo. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Você nunca vai conseguir, de fato, entender a Bíblia de fato e aquilo ali esclarecer, se você não conseguir ler a Bíblia do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. E essas são as referências que eu trouxe, porque ele vai falando, ama teu pai, tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não furte, tal. Enfim, e no Novo Testamento, e Marcos também vai falar um pouco sobre isso, e Lucas. Os discípulos de Jesus, no capítulo 19, eles estiveram com Jesus ali,
quando Jesus deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Muitas coisas aconteceram com os discípulos de Jesus. Então, se você ler os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um vai falar alguma coisa. Não necessariamente vai falar tudo direitinho, mas se você for ver o fundo, os propósitos, a mensagem praticamente é a mesma. Nós tivemos nesse evento em São José dos Campos, lá na igreja da cidade, e se você parar para conversar com cada um que foi, cada um vai contar a sua experiência. Ah, aconteceu isso, foi assim e tal. Eu vou contar daquilo que eu fui mais tocada, daquilo que eu aprendi. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, os louvores, todos ouviram. O que foi dito lá através dos pastores que já têm anos já na estrada, todo mundo ouviu. Então, a gente tem que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar do jovem rico dessa maneira. Um vai falar do jovem rico, o outro vai falar do homem. Mas a mensagem que eu queria trazer para os irmãos é a seguinte, como primeiro ponto, aquele homem revelou seu problema. Ele revelou o seu problema para Jesus. Qual é o seu problema e para quem você está revelando? Revele seu problema para Jesus. Porque aquilo para aquele homem ali estava incomodando ele. Mas aí Jesus vai conversando com ele. Engraçado que quando a gente começa a conversar com o Espírito Santo, quando a gente começa a conversar com Deus, é uma coisa assim, você começa a ficar constrangido. Porque às vezes a gente começa a pontuar, a gente começa a falar assim, não, mas eu vou para a igreja todo dia, eu estou nas orações, eu estou nas consagrações, a minha família não faz isso, eu não faço aquilo. Então, às vezes, a gente quer como se justificar através dos conhecimentos, dos mandamentos do Senhor. E aquele homem, ele entendeu que aquilo ali não estava, aquelas coisas que ele estava vendo e ouvindo, não eram suficientes para a vida dele. E ele vem perguntar para Jesus, Jesus, eis que alguém aproxima, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Você precisa abrir o seu coração e falar para Jesus aquilo que está te incomodando. Ele entendeu quem era a pessoa de Jesus, mas ainda estava meio nublado. Que quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala, tá, você está me perguntando? Então tá, vamos conversar. Aquele homem, ele rasgou o seu coração, ele falou o seu problema para o mestre. E às vezes a gente fica se escondendo, a gente fica, não vou falar para Jesus, não, mas Jesus já sabe o meu problema, Jesus sabe o que eu estou passando. Mas a Bíblia diz que a gente tem que abrir a nossa boca. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Todo aquele que pede, recebe. Por que eu vou ficar com a minha boca fechada? Quando nós temos um problema, algo que nos incomoda, e às vezes a gente fala, conversa, até coloca nas redes sociais, coisas que não vai acrescentar em nada a nossa vida. Quando, na verdade, aquele problema, aquela situação ali, deveria você ser objetivo, você falar com a pessoa certa. Fala com o Senhor Jesus, que Ele vai te dar as respostas. Ele identificou que Ele tinha que resolver uma situação, porque Ele estava vendo muitas coisas. Até a gente chegar nos versos 16 e diante, vai acontecendo muitas coisas naquele meio, naquele povo ali. E outra pergunta, saiba o que fazer para ter a vida eterna. Você sabe o que você precisa fazer para você ter a vida eterna? Porque no tempo que nós estamos vivendo, onde pessoas, elas creem em Jesus Cristo, elas sabem que Ele é o Senhor e Salvador, mas de repente acontece alguma situação, eu perdi a salvação. Não, agora eu estou desempregado, não estou podendo fazer aquilo que eu preciso fazer, eu entendi, mas aí agora o Senhor Jesus tirou meu nome do livro da vida.
Não, mas agora, imagina, gente, aí, não, vamos colocar o nome da pessoa ali, porque eu não tenho mais a vida eterna, agora eu tenho a vida eterna, eu não tenho a vida eterna. Você foi selado, você recebeu o selo. Nós precisamos saber para quem é a pessoa que nós devemos nos direcionar e saber que essa pessoa realmente ela tem a vida eterna para nos dar. Não é uma vida passageira, não é uma vida momentânea. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, se ilude quem acha que as coisas vão ser 5 estrelas, as coisas vão ser 1000 maravilhas. Não, gente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós precisamos guerrear com as armas que o Senhor nos dá. Mas para alcançarmos a vida eterna, nós precisamos buscar a pessoa certa que nos dá a vida eterna. Por tantas coisas que nós ouvimos, por tantas religiões, por tantas coisas que surgem no decorrer do tempo, tem pessoas se perdendo no caminho. Você precisa saber, de fato, o que você quer, falar o seu problema para a pessoa, como diz esse jovem aqui, e entender que você precisa saber o que é ter a vida eterna. Nós já aprendemos aqui na igreja que nós temos a nossa morte normal, todo mundo nasce, todo mundo morre, mas temos a nossa morte eterna, que é você ficar eternamente longe do Senhor. Nós estamos tendo as oportunidades, o Senhor tem usado homens e mulheres, o Senhor tem usado a palavra de Deus revelada aos homens, para que nós nos achegamos ao Senhor Jesus, para termos a nossa vida eterna. Estar na eternidade com o Senhor, como foi falado hoje aqui de manhã, você tem que ter saudade da sua casa, você tem que ter saudade de falar com Deus. Quem não veio hoje de manhã, procura lá no YouTube que você vai ouvir a mensagem do Gabriel aqui, excelente. E outras pessoas que o Senhor vem levantando e para nos falar a vida eterna, para nos falar sobre a mensagem da salvação. Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele trabalha na nossa mente e nosso coração. Ele precisa ser suficiente na nossa vida, para que nós realmente possamos entender, como a Bíblia diz, para a gente não se conformar com este século, com este mundo, mas transformar a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a nossa vontade. Porque pela nossa vontade, às vezes a gente fica cansado e a gente não vem para a igreja. Mas cansado você não vai trabalhar. Cansado você não faz comida. Cansado leva para a escola, busca na escola. Cansado você não vai lá no banco pegar seu dinheirinho. Tem gente que não curte muito esse negócio de Pix, vai lá. Cansado, a gente faz tantas coisas. A gente precisa ser realmente, Senhor, esforce-te, eu preciso me esforçar, porque o Senhor Jesus, ele vai transformar a nossa mente e nosso coração, para que possamos entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus, ela vê muito mais do que nós estamos vendo aqui, agora. Nesse momento, a gente consegue olhar as horas no relógio. Nós conseguimos mensurar e planejar um mês todo, como o pastor acabou de falar aqui. Mas o Senhor, olha, Ele já está vendo a sua vida antes de você nascer. Antes de você nascer, o Senhor te formou no ventre da sua mãe. Ele te deu um nome, Ele te deu uma identidade, Ele te deu um DNA. Você precisa entender a sua vida em Deus, porque Ele precisa ser suficiente na nossa vida. E outra pontuação que eu queria trazer: não tenha um coração dividido, seja completamente preenchido por Jesus. Muitas vezes nós conseguimos um emprego, nós conseguimos uma promoção no trabalho, e a gente fica dividido. Quando nós não estamos com tanto tempo assim,
E a gente fala assim, não, hoje eu não vou para a igreja, porque hoje é culto do cultura, o pessoal fica pulando, gritando, não tem como sentar, tem um monte de coisa, hoje eu não vou, não. Amanhã também não vou, não, porque lá tem mensageiro, embaixador, o pessoal grita muito, muita criança, muito barulho de bateria. Aí a gente começa, né? Aí vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e a gente acaba perdendo aquela comunhão, irmãos. A gente acaba perdendo aquele, sabe, ficar perto. A gente acaba ficando dividido. Aí começa a selecionar, a gente fica seletivo, a nossa memória é seletiva, né? Tem gente que esquece tudo, mas para algumas coisas não esquece. Eu, às vezes, costumo falar com os meus filhos, vocês esquecem disso, mas não esquece o celular, não esquece a televisão. Não pode. Não, então, já que esqueceu, vamos agora lembrar. Vamos lembrar, vamos orar, vamos fazer. Porque a gente precisa, irmãos, ser completamente preenchido por Jesus. Aquele homem, ele entendeu, ele viu, ele analisou, ele observou, ele escutou, mas ele estava do lado do mestre. E Jesus falou coisas que já tinham sido faladas lá, como eu disse, lá na época de Moisés, e veio sido repassado de geração em geração, até chegar na época de Jesus. Então, Jesus fala para nós, Jesus fala para aquele homem, primeiro, como eu vou repetir, aquele homem falou o seu problema para o Senhor. Precisamos entender quem é a pessoa que vai nos dar a vida eterna. Não podemos ter um coração completamente, precisamos ter um coração completamente preenchido por Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus vai e fala com ele, tudo isso eu tenho observado. Jesus tem observado tudo isso que você tem feito. Eu vou para o trabalho, Jesus está observando. Sim, eu retribuo, eu devolvo aquilo que o Senhor me dá, o Senhor tem observado. Então, Jesus fala para ele mais uma vez, se queres ser perfeito, olha a vírgula, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O propósito de Jesus para aquela pessoa foi, vem e segue-me. Muitas vezes nós olhamos essa mensagem, só observamos quando ele se prendeu aos bens materiais que ele tinha, que ele ficou pensando. Mas o texto final, a cereja que faltava do bolo para a vida daquele homem foi, vem e segue-me. Vem e segue-me, PIB Jardim Meriti. Vem e segue-me, irmã Célia. Vem e segue-me, irmã Néia. Vem e segue-me, Mona Lisa. Seguir a Jesus, ser discipulado por Jesus, requer coisas de nós que muitas vezes a gente acha que está além das nossas forças, mas não está não, irmãos. Não está. Ser discipulado por Jesus, ser totalmente dependente por Ele e dEle, é uma coisa, irmãos, que a gente vai pensando, vai analisando. Mas ele ficou assim porque ele tinha muito dinheiro, porque ele não queria dividir com os pobres. Ele tinha a riqueza dele, mas muitas vezes nós temos as nossas riquezas de acordo com as nossas posses, que é a nossa casa, é o nosso carro, é nosso celular, é coisas que vai preenchendo o coração de Deus no nosso coração. Porque para a realidade daquele homem eram os bens que ele tinha, e para a sua realidade? Quais as posses que você tem hoje, que você diz, não, isso aqui eu não dá para deixar. Nós precisamos exercitar a nossa fé, viver para Jesus sem reservas. Às vezes nós fazemos coisa aqui na igreja, e a gente fala, Senhor, como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Mas a gente precisa orar, buscar o Senhor, estratégias, discernimento. Nós fomos para São Paulo, mas nós estamos desde o início do ano
pensando, o pastor fez reuniões, o pastor conversou com um e conversou com o outro. Gente, está difícil para todo mundo? Tá, não tem ninguém com dinheiro sobrando, não. Mas o Senhor, Ele está ali, ó, para falar contigo. Eu estou com você, vem e segue-me. Vamos ser realmente dependentes do Senhor Jesus. Porque, às vezes, ser dependente do Senhor Jesus, Ele nos traz à tona as nossas mazelas, Ele traz à tona. Que a gente fica naquela, a gente fica... As nossas convicções, tudo aquilo que a gente já alcançou, parece que a gente tem que deixar de lado, para viver totalmente dependente do Senhor Jesus. Ser direcionado pelo Espírito Santo. Ser direcionado por tudo aquilo que o Senhor fez na vida daquele homem, na vida daqueles discípulos. E Ele pode fazer por cada um de nós. Viver uma vida com sentido real. Não é uma vida de fantasia, uma vida de máscaras. Não, uma vida realmente que precisa ser vivida com propósito. Aquele homem dizia, mas eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E começava a se justificar para Jesus. Jesus, eu sei que você não faz isso. Eu sei que você vai todo domingo, você ceia, você faz isso, você está lá. Mas você não pode estar perdido na casa do Pai. Indo, como se estivesse batendo um cartão lá na empresa, que você tem que bater o cartão todo dia, assinar a folha de ponto. Não, irmãos, compromisso verdadeiramente com o Senhor Jesus e seguir Jesus, ser discipulado por Jesus, ser orientado por Jesus, irmãos, cada um precisa ter a sua experiência. E a experiência que nós estamos vivendo no dia de hoje não vai ser a mesma experiência que nós vamos viver no dia de amanhã. Tem experiências que nós vamos ter boas e experiências que nós vamos ter ruins. Mas todas elas precisam nos ensinar alguma coisa. Porque o Senhor Jesus, Ele quis trazer para aquele homem algum ensinamento. Qual o tipo de ensinamento o Senhor está trazendo para você nessa noite? Antes de eu começar na caminhada cristã, a minha família era uma família totalmente desestruturada. Meus pais não eram evangélicos. E eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha 7 anos. Já falei aqui, algumas pessoas lá na comunidade onde eu morava, entregando folhetinho, falando de Jesus, mas um pouco com medo, né, do meu pai, que meu pai não tinha uma boa fama. E ali, mas, infelizmente, por algumas pessoas, os crentes que eu ouvia na minha época, eram crentes que não gostavam de trabalhar, eram crentes que davam falso testemunho, eram crentes que davam calote. Porque, os crentes não gostam de trabalhar, só querem ficar dentro da igreja. Não, irmãos. Nós precisamos ter as nossas responsabilidades. Com o tempo, eu fui lendo, o Senhor foi me dando pessoas, sabe, e eu fui aprendendo, fui buscando. Hoje eu vivo numa outra realidade. Os meus filhos estão crescendo, sendo disciplinados e orientados na palavra do Senhor. Mas eu preciso ensinar que eles precisam ter amor a Deus mais do que a mim. Amar a Deus mais do que o Pai. Amar a Deus mais do que qualquer coisa na vida, mais do que tudo que venha a surgir na nossa vida, irmãos. Porque os bens materiais que o Senhor nos dá em nossas mãos, ele precisa ser bem administrados. Nós precisamos ser bons mordomos. Se o Senhor te deu uma oportunidade de você trabalhar numa boa empresa, faça o seu melhor. Mas eu vou ser chamado de puxa-saco, mas o patrão já está rico, já viaja. Corre atrás do seu, meu irmão. Continua pagando teu INSS, continua fazendo o seu. Mas todo mundo dá calote, mais um, menos um, não. Você não é todo mundo, não. Minha mãe já dizia isso. Você não é todo mundo, não. Você é a nação santa, o povo escolhido por Deus, sacerdócio real. Como nós aprendemos na conferência, e nós também já aprendemos aqui, vem e segue-me. Seguir a Jesus requer de nós
coisas que às vezes a gente fica, não, aqui não, Senhor. O Senhor pode trabalhar tudo na minha vida, mas aqui no meu bolso fica difícil, porque no Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento era assim. Não. Esse negócio de voto, isso já está no passado, isso não existe mais. Esse negócio de seguir o Jesus, irmãos, dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Minha sogra está aqui, ela ouve eu falar isso quase todo dia. Dá trabalho cuidar de criança, dá trabalho cuidar de idoso, dá trabalho trabalhar, dá trabalho para tudo, meu filho. Dá. Mas se você realmente se dispuser, se você realmente se despir, se você realmente falar, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso te seguir, ser discipulado, ser orientado, ser exortado por Ti. É difícil, mas não é impossível. Porque nós vamos crescendo à medida que o tempo passa e nós vamos aprendendo com a mãe, com o pai, com a avó, com o avô. Mas tem um livro, esse livro aqui, irmãos. Os céus e a terra passará, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá para sempre. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Seja exemplo, mas não tem ninguém perfeito, ninguém é perfeito. Vamos procurar, buscar o Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu não consigo, né, Jaque? A gente vem conversando, o Senhor vai trabalhando, e tem algumas coisas que eu falo, Senhor, ai, meu Deus, Senhor Jesus, me ajuda. Preciso perder para ganhar, às vezes, na maioria das vezes, como eu conversei com a Jaque, e às vezes eu digo, Senhor, tá bom. Ai, Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Esse homem, ele se aproximou do mestre, ele falou com o mestre. Às vezes nós nos aproximamos de pessoas que não vale a pena a nossa presença. Não vale a pena a gente gastar as nossas energias. Não vale a pena a gente gastar um minuto sequer. Esses dias uma mensageira me perguntou, mas, tia, por que Jesus fazia as coisas e mandava ir para casa, não falar? Eu falei, porque tinha aqueles, eu até usei a Mayra como exemplo, porque ela estava na salinha comigo, aqueles que gostam de fazer as coisas para aparecer. Sabe, não está perto de você, não liga para você, aí depois fica tirando foto. Entendeu, amiguinha? Então, Jesus fala, se esses incrédulos que ficam zombando, que ficam rindo, não, vai para casa, não fala para ninguém, espera a hora certa. Espera a hora certa. Irmão, se você falar que você é crente, se você falar para algumas pessoas que você está na igreja, que você está buscando, tem gente que vai falar assim, você é crente, nem imaginava que você fosse crente, você fala palavrão. Nem imaginava que você fosse daquela igreja ali. Com quem você está se aproximando? Se aproxime-se de pessoas que amem e busquem a palavra de Deus. Se aproxime das pessoas que realmente entendam quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele está aí, ó, bradando como leão, buscando quem possa tragar. Não se distraia. A Caliandra falou várias vezes aqui, não se distraia. Não se distraia. Às vezes a gente está fazendo uma prova, e se você olhar para um lado,
como as meninas fizeram a prova lá das mensageiras, que teve o congresso, se você olhar para o lado, a fiscal fala, se eu ver de novo, eu vou tirar a prova. Não é que a pessoa vai colar, mas às vezes a pessoa está ali buscando alguma coisa para pensar e para lembrar. Não, irmãos, precisamos realmente nos aproximar do Mestre. Primeira pessoa que nós devemos nos aproximar é do Mestre. E de pessoas que amam a palavra, de pessoas que zelam, que buscam verdadeiramente viver o Evangelho de Jesus, Evangelho de renúncia, Evangelho de Jesus, é o Evangelho que nos ensina. Ele ensina a mim e a você. Não é um Evangelho de pode tudo, pode tudo. Não, irmãos. Se a Bíblia diz assim, não matarás, não adulterarás, honra a teu pai e a tua mãe. Graças a Deus que você chegou onde você chegou, primeiro pela bondade e misericórdia do Senhor. E segundo, como eu também falo com a minha sogra, que você chegou onde você chegou porque você teve um pai e uma mãe, tá? Que passou noites em claros, as mulheres cuidando dos filhos aqui e os maridos cuidando dos filhos ali, bonita. Ah, não, cheguei aqui com meu esforço, meu pai e minha mãe é chato, deixa para lá, mas se você está crescendo, né, eu tenho meus filhos, um dia você vai ser sogra. Mas a Bíblia diz que você tem que honrar o pai e a mãe. Você precisa observar os mandamentos do Senhor e fazer de coração. Você tem a idade que você tem, você chegou onde você chegou, porque alguém entendeu que uma vida vale, uma vida, a sua vida, você chegou na idade que você chegou, não. Você começou lá no ventre da mãe, engateando, andando, vai para a escola, nos primeiros ciclos do colégio, aí vai, tudo tem a fase, tá? Para o seu consolo sempre tem uma fase. Todo mundo fala, essa fase vai passar essa fase, mas daqui a pouco vai vir outra fase. Que os filhos crescem, que os filhos casam, vem a fase dos netos, mas vai tendo outra fase, e aí sim vai, irmãos. Essa é a vida. Graças a Deus por isso. Você está respirando? Oh, coração batendo. Isso aí. Vamos embora. E Jesus fala isso para ele. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. O jovem rico era rico da riqueza que ele tinha. Mas você tem uma riqueza maior, que é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus que vivifica, traz esperança. A palavra do Senhor Jesus que transforma o homem, que liberta o homem. Aquele homem, aquele jovem que estava lá no cemitério, que ninguém queria saber dele. Ele teve uma vida transformada. Você também teve uma vida transformada. Pela bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor tem guardado e cuidado de você até hoje. E a palavra de Deus diz que eu nunca, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. E às vezes a gente vira as costas para o Senhor por coisas banais, irmãos. Às vezes a gente vai se afastando. E no momento desse, momento de ceia, que a Bíblia fala sobre comunhão, a Bíblia fala sobre vamos estar juntos, irmãos. E às vezes a gente se sente tão, não. Repreende essas vozes. Repreende esses maus pensamentos. Converta seu coração ao Senhor. Afaste-se dessas más conversações. Como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. É você buscar no Senhor. É você buscar no Senhor, igreja. Que venhamos ter uma vida transformada.
que venhamos ver o Senhor Jesus nos amou primeiro. O Senhor Jesus te amou primeiro. Nós fizemos orações aqui pela família, orações pela igreja, cantamos louvores. Daqui a pouco nós vamos cear, mas daqui a pouco você vai embora, você vai para a sua casa. E quando você botar o pé no seu lar, você vai começar a amaldiçoar. Quando você começar a botar o pé no seu trabalho, você vai reclamar: eu odeio segunda-feira, não podia existir segunda-feira, eu não gosto da quarta. E você começa, gente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi fazendo dia, a noite, separação, e foi dizendo que o Senhor diz que tudo isso era bom. Tudo isso era bom. Que nessa noite nós venhamos falar com o Senhor: Senhor, é difícil te seguir. Como a palavra de Deus diz: vem, segue-me. É difícil ser guiado por ti quando os boletos chegam. É difícil te seguir. É difícil. Mas o Senhor diz: eis que estou convosco, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eis que estou contigo, PIB Jardim Meriti, eis que eu estou contigo. Tenha um relacionamento de verdade comigo, me busque por inteiro, porque eu estou cuidando de ti. Não são as aves dos céus mais importantes do que você. Eu estou cuidando de ti. Seja dependente de ti. Seja dependente do Senhor Jesus. Busca o Senhor em espírito e em verdade, igreja. É fácil falar, não é fácil não, irmãos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos ensina que para exercitarmos a fé, precisamos sermos totalmente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Sermos totalmente, completamente, 100%, em todas as áreas da nossa vida. E é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, irmãos. Deus abençoe.